Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo ao nosso tutorial Células Jet. E hoje nós estamos começando aqui de uma forma totalmente diferente, porque hoje é volta de encontro com Deus e eu quero te mostrar como funciona esse retorno, que alegria receber nossos irmãos que estavam no encontro. Se você ainda não foi e deseja ir, no próximo final de semana teremos novamente o encontro do terceiro culto. Então fica ligado porque é muita bênção. E agora eu tô aqui com os bispos Moisés e Sidneide. Eles acabaram de chegar do encontro, estão cheios do poder, eles são os bispos do segundo culto. E aí, bispo, como foi esse encontro? Um encontro tremendaço. Mais de 50 pessoas estavam lá sendo ministrados pelo poder do Evangelho de Deus, e eu tenho certeza que esse Evangelho vai alcançar muitas famílias. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui, vai ser uma festa só, porque é isso que Jesus faz. Tremendo! 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 Graça e paz, família Getsemane. Hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez do tema Jesus, a nossa Páscoa, a parte final. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, nosso discípulo e amigo Vitor Pierre, para compartilhar um pouquinho aqui com a gente, fazer esse bate-bola e tornar a nossa ministração um pouco mais dinâmica. Graça e paz, família Getsemane, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Vitor, a Bíblia diz que já é a mesma referência que nós utilizamos na nossa ministração anterior, que quando João Batista vê Jesus se aproximando dele, ele olha e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje eu queria conversar aqui 3 itens dessa Páscoa, desse Jesus como uma referência de salvação, de morte, de cruz para as nossas vidas. A primeira desses itens é que nós, a partir da morte de Jesus, ele nos garante a pureza. Eu falo assim, garantia de pureza, Vitor. Que nível de pureza o Senhor Jesus nos garante a partir do nosso novo nascimento com Cristo? Pastor Marcos, quando você fala em pureza para o novo convertido, me remete à ideia da pureza não falar. Porque quando nós estamos ali em transição da saída ali daquele meio secular para conhecer o reino de Deus através ali da salvação, a nossa fala ela começa a ser modificada. Você começa a falar de uma outra forma, você começa a ler a Bíblia, então você começa a orar. Então com isso o seu falar se torna cada vez mais polido, cada vez mais puro. É muito importante essa fala, porque até dentro da vida das nossas crianças é muito perceptível. Como, por exemplo, hoje em dia as redes sociais estão em alta e tudo por um like, né? Tudo por um like. E aí é muito comum nós vermos nas redes sociais vídeos de crianças falando palavrões, usando uma linguagem completamente inadequada, inclusive para a idade deles. E quando você observa dentro das nossas casas, eu, por exemplo, que já tenho filhos que falam, né? A tua filha ainda não fala no seu nhenhenhen, já ele tá falando. E a linguagem deles é uma linguagem completamente diferente, é uma linguagem que tem respeito, que tem polidez, que tem essa pureza. É muito interessante o que tu disseste isso. Então, eu quero inclusive declarar sobre a vida dos nossos irmãos que estão assistindo aqui, que através desse encontro com Cristo, a linguagem da tua vida e da tua casa vai mudar. E aonde você chegar, as pessoas vão perceber que você é um homem e uma mulher de Deus simplesmente pela linguagem que você vai usar. Muito, muito boa a referência que o Vitor está fazendo. Mais alguma outra referência, Vitor, que te remete? A pureza também do ambiente que nós estamos. Porque quando nós estamos andando num caminho das trevas, nós estamos ali acessando ambientes que nos levam à distância de Cristo, nos levam distante de Deus. E quando nós recebemos a salvação através da ressurreição de Cristo, nós começamos a andar em outros lugares. E também está ligado à questão da pureza, porque quando você está em Cristo, você quer andar em locais que promovem o nome de Deus. Então,
são novos amigos, novos ambientes. Então é bem interessante, o que me remete à mente é isso. Lugares que nos levam a propagar o nome de Cristo e aí a pureza. É verdade. Isso é outro tópico muito interessante que você levanta. E a gente percebe mesmo que as pessoas, quando elas conhecem a Cristo, a primeira coisa que elas começam a mudar é o ambiente em que elas convivem, né? Agora já o seu fim de sábado à noite, domingo à noite, já não buscam mais ambientes onde eles vão se embriagar, vão ter conversas de qualquer outro tipo, vão ter relacionamentos que possam levar a alguma atitude que destrua a sua família. Pelo contrário, a gente já busca estar numa célula, a gente já busca estar no convívio de pessoas que promovem a nossa família, a gente já busca estar nos domingos à noite na igreja, até de manhã, que agora a nossa igreja tem de manhã e de noite, né? Mas realmente esses ambientes realmente podem influir na pureza em qual nós vivemos, e de Deus, a partir de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nos garantiu essa pureza. Então nós temos direito de viver e de ser puros. E Jesus Cristo já morreu para que nós não precisemos mais viver uma vida de escassez, de escravidão. E em nome de Jesus, o Senhor vai te levar para lugares que vão ser bênção para a tua casa, para a tua família, e vão transicionar a atmosfera da tua família, tá bom? Vitor, no segundo tópico, nós temos a garantia do cumprimento profético. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito foi profetizado na Bíblia sobre um Salvador, sobre um Messias que viria e nos levaria ao Pai e resgataria a humanidade. E a Páscoa sela o cumprimento profético dessa palavra. Dentro do que é profético, geralmente nós observamos algo que nos leva de volta para Deus. Vitor, o que isso traz aí à tua memória, dentro dos ensinamentos que nós temos vivido em Getsemane? Pastor Marcos, quando você fala em Páscoa, me remete a dois momentos. O primeiro momento, como nós já estudamos na lição da semana passada, que é a questão da libertação do povo. Então, aquele povo que estava cativo ali era o povo hebreu, era o povo que estava cativo no Egito e teve um libertador, que foi Moisés, como a maioria de nós já estudamos e sabemos bem. E ali iniciou a Páscoa. Porém, o povo que estava ali, o povo de Deus, a libertação dele estava exclusivamente aquele povo, certo? E aí Deus deu uma promessa: vocês vão para a terra de Canaã. Mas com Cristo foi a continuidade, como você também já falou. Quando Cristo ele veio à terra e se fez como nós, ele também foi a continuidade de uma profecia. O profeta Isaías, ele menciona que viria um Salvador. E Cristo, ele não veio apenas para o povo hebreu, não apenas para os judeus, mas ele veio para quê? Para ele passar ensinamentos, para morrer. E, diferente de Moisés, ele faleceu e não viu a terra da promessa. Cristo, ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para nos retirar os nossos pecados, para nos retirar desse tempo distante de Deus. Então, você fala assim, que te remete à lembrança, me remete àquele texto que fala que o véu do templo se rasgou. Então, Cristo, ele reconectou a humanidade, não só um povo, mas sim toda a humanidade ao Deus Pai. Muito bem, olha como o Vitor está dizendo. A primeiro momento, nós tivemos uma libertação física de um território, que era o Egito. Mas quando Jesus vem, a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, o direito de ser filhos de Deus. Muito bem, isso é o profético. O profético sempre aponta para o nosso futuro. Então, a partir de Cristo, eu e você, que não somos judeus, né, já temos direito desse cumprimento nas nossas vidas. Eu e você vamos morar nesse lugar que o texto está dizendo assim, ao lado do Pai. Jesus já está preparando uma grande morada. Eu, Vitor e você estaremos juntos lá, morando ao lado do Pai. Você pode dizer um amém aí onde você está?
Vamos para o nosso último ponto, queridos. Nosso terceiro ponto, Vitor, aqui é singularidade. Olha só o que disse a Bíblia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Gente, dentro do reino de Deus, quando a gente fala de singularidade, significa que ele é um reino especial, ele é diferente e é único. Assim como em outras situações, em outros eventos, em outras convenções da nossa vida, existem suas regras, existem suas rotinas, existem suas formas. Também no reino de Deus tem uma forma muito peculiar. E aproveitando que o Vitor é o nosso advogado aqui, né? E Vitor, dentro do reino de Deus existe um negócio chamado manual. Exato. Tem uma lei. E quando você vê essa singularidade, como você vê essa singularidade de nós termos um manual dentro do reino de Deus, uma vez que você também tem um manual para o reino dos homens? Então, pastor Marcos, você já falou que aí eu milito aí na área do direito, sou advogado, e remetendo a essa questão da singularidade, lembramos de quê? Que nós temos uma Constituição. O Brasil tem a Constituição, que foi promulgada em 1988, mas nós cristãos também temos uma Constituição, que é a Bíblia. Lá nós encontramos todas as regras, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nós encontramos histórias para nos fomentar a nossa vida, rumo à vitória. Em um momento de escassez, nós temos ali uma palavra de direção. Em um momento de luto, nós também temos palavra de direção. Em resumo, na Bíblia nós encontramos não apenas um compilado de livros, mas sim um manual de Deus para as nossas vidas. E aí, quando se trata de reino singular, de fato, o reino de Deus ele é singular, porque ele tem as suas instruções específicas, tem as suas regras específicas, que não são aplicadas apenas na igreja, mas sim em qualquer lugar que nós estejamos. Muito bom. Falando de Páscoa, que é nosso foco aqui, eu queria levantar uma bola, porque, por exemplo, se eu quero prosperar na minha vida, em qualquer área que seja, existe uma organização bíblica, né, dentro do manual que nós temos, para que nós possamos prosperar. Em qualquer que seja o lugar, para que nós possamos prosperar, nós fazemos o quê? Uma semeadura, porque é garantia bíblica que nós teríamos semeadura e colheita. E em todas as outras áreas a gente pode ver isso. O que eu queria agora que você comentasse conosco é, dentro desse manual, qual a regra que está escrita sobre a salvação? Perfeito. Então, tratando de Páscoa, pastor Marcos, salvação, quando Cristo ele morreu e ressuscitou, ele nos deu um bem maior, um bem que nós não podemos comprar, porque esse pagamento já foi lá na cruz. Quando derramou o sangue, ele nos entregou a salvação. Então, nenhum valor, nenhuma moeda, nem dólar, nem euro, nem ouro, nem criptomoeda, agora que está aí na mídia, né? Está na moda, nada disso paga o sangue derramado lá na cruz, que é a salvação. Que é como nós já falamos anteriormente, hoje nós temos o livre acesso ao nosso Deus Pai. Então, nós podemos aqui realizar uma reflexão, aceitarmos Jesus no nosso coração e aí reconectarmos com o nosso Deus. Que anteriormente, como bem lembrado na Páscoa, a Páscoa era o quê? Era levado sacrifício para um sacerdote, e um sacerdote, o sumo sacerdote, e aí em um momento muito específico, levaria aquelas ofertas a Deus. Hoje não, nós não precisamos de uma pessoa específica para acessar a Deus, porque Cristo é esse elo com o nosso Deus. Que legal, olha só a profundidade disso que o Vitor está falando para nós. Esse reino é tão singular, olha o que ele está dizendo, que diferente de como as coisas acontecem no nosso mundo, que via de regra tudo a gente conquista através do dinheiro, da moeda, não tem problema nenhum com isso, como por exemplo, se eu quero acessar a uma faculdade, eu preciso dispor de um valor e entrar nessa faculdade, ou eu preciso fazer uma prova, passar nessa prova, ranquear e entrar. Se eu quero comprar um carro ou ter um carro, eu também preciso juntar um valor monetário e eu compro. Se eu quero fazer um curso, eu compro. Se eu quero ter uma roupa,
aqui no reino terreno, a gente aprende que nós temos um merecimento, né? Você vai, conquista financeiramente e compra. Já no reino de Deus a singularidade é diferente, né? Porque para a gente acessar esse reino, na verdade nós temos ele não de graça, mas pela graça. Porque de graça não foi, Jesus pagou o preço e ele nos dá apenas quando nós, segundo a palavra de Deus, assim, aquele que com o coração crê e a boca confessa que Jesus Cristo é o Cristo de Deus. Jesus já morreu pela tua vida, Jesus já morreu pela tua família, Jesus já morreu para que a tua história fosse transformada. E eu queria te fazer um grande convite. Nesse dia, você pode receber aquilo que pela graça o Senhor Jesus já deixou por nós. Queria aqui, junto com o Vitor, fazer uma oração pela tua vida, para que você que ainda não acessou essa graça, agora você possa caminhar junto conosco ao lado de Cristo. Eu queria te pedir, coloca a tua mão direita no teu coração, fecha teus olhos e repete essa oração comigo, por favor. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Senhor, por favor, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu quero viver toda a minha vida ao lado de ti, nas mansões celestiais que o Senhor já está preparando para mim. Em nome de Jesus, amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. A Páscoa é para isso, que nós possamos entender que Jesus já pagou o preço para que nós possamos viver com Ele na eternidade junto do Pai. Vitor, muito obrigado pela tua presença. Gostei demais. Acho que esse cara tem habilidade para estar aqui com a gente, fazer novos convites para ele estar aqui. E quem sabe pode ser você o nosso próximo convidado para estar explanando um pouco sobre a palavra de Deus. Ó, beijo no coração. Muito obrigado pelo convite, pastor. Estou aqui aberto às novas oportunidades.